pessoal, mais uma vez, vamos desmentir, desmascarar esses falsos pastores e pastoras que têm subido aí em seus púlpitos de suas igrejas para pregar aí heresias, né? Para distorcer aí a verdade do Evangelho. Hoje nós vamos desmentir o ensino nessa falsa doutrina sobre falar em língua estranha. Bom, esse é um dom bíblico? Vem aí da parte de Deus? É um dom do Espírito Santo? Infelizmente não, né? Nós vamos ler aqui algumas passagens que vão provar que esse ensino não vem do Espírito Santo. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui 2 textos que são usados como base para estar pregando e ensinando essa heresia. O que é que eles fazem? Eles distorcem a verdade do ensino, né, para se encaixar no argumento deles, para satisfazerem aí os seus próprios egos. A primeira passagem está em Marcos, no capítulo 16, no verso 17, diz assim: E estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Bom, aí o pessoal diz, olha aí, mas o texto está dizendo aí, bem claro aí. Bom, é isso mesmo que o texto está dizendo? Nós vamos ler aqui algumas passagens que vai provar que não é bem isso que o texto está dizendo. Mas é isso que esses supostos pastores estão ensinando. Bom, o texto diz aqui, estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Por que o texto usa a palavra aqui novas, né? Por que usa esse termo novo? Bom, no original, o que foi escrito ali no grego, existem 2 palavrinhas ali, o kainós e o neós. O kainós é um novo que já existe e o neós um novo ainda não existente. A palavra usada foi kainós, ou seja, um novo que existe. Então isso quer dizer o quê? Que é novas, mais línguas que existem, que já existiam. Não era uma língua ainda que existia ou uma língua diferente das outras, certo? Por quê? Porque é novo para os discípulos. Como assim? Porque eles não tinham condição de estudar, certo? Eram pessoas simples, pescadores, pessoas que trabalhavam fazendo tenda, certo? Então, sendo ele pessoas simples, eles não tinham condição, certo? E nem tempo para estudarem. Por isso, o termo usa novo ou novas línguas, falaram novas línguas, porque seria nova apenas para os discípulos, apenas para os apóstolos, né? E a palavra usada ali, se alguém ainda insistir em discordar, a palavra usada ali foi kainós, que significa um novo que já existe. Então, se eram novas línguas, vamos supor, vamos acreditar aí nesses pastores, se são novas línguas, certo? Seria uma língua que não existe. Então, realmente a gente ficaria ali com um suposto língua estranha, o qual ninguém entende, o qual não se pode interpretar, o qual não traz nenhuma edificação, nenhuma instrução para a igreja. Só por esse motivo já seria considerada como não vinda da parte do Espírito Santo, certo? Porque não traz edificação alguma, não traz proveito algum. Então vamos continuar. Mais um texto que é usado, né, de uma forma distorcida, mas como base para esse ensino. 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2, diz assim: Quem fala em língua estranha fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdade secreta. Aí alguém mais uma vez, olha aqui o texto. Olha aqui o texto dizendo, quem fala em língua estranha não fala aos homens, fala a Deus. Por isso que as pessoas não entendem, né? Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdade secreta. Mas por que não é isso que o texto está ensinando? Por que não? Porque o que estava acontecendo aqui na era cristã era o quê? Depois do acontecimento ali da descida do Espírito Santo no Pentecostes, o que é que ocorreu? Havia ali 14 nações, 14 países. E o que ocorreu? Eles não falavam a língua daquelas nações, certo? Eles falavam ali o grego, o hebraico e o aramaico. E quando eles foram tocados por essas línguas de fogo, como o texto bem diz, né? Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Olha o que ocorreu. Olha o que ocorreu ali, ó. Atos, capítulo 2, do verso 6 a 11. O verso 6, o verso 8 e o verso 11 já é o suficiente. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Olha lá, cada um podia entender na sua própria língua. Então, era uma língua estranha? Era uma língua diferente a qual ninguém nunca falou? Não, na sua própria língua. Verso 8. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Olha lá, 2 confirmações. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Verso 11.
Uns são judeus, olha lá a comprovação, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Isso aqui já seria o suficiente para provar que línguas estranhas não é um dom bíblico, não é um dom vindo da parte do Espírito Santo. Por quê? Repito, não se pode entender, não se pode interpretar, certo? Não traz edificação e nenhuma instrução para a igreja. Então, um dom que não edifica e não traz nenhuma edificação ou instrução não pode ser considerada como vinda da parte do Espírito Santo, né? Mas vamos aí continuar a nossa leitura. Vamos ler agora 1 Coríntios, do capítulo 14, né? Os versos 6, de 10 a 15, do 20 a 25. Para provar o que para vocês? Para provar que o texto de 1 Coríntios 14, 2, que fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas, pois ninguém o entende, pelo poder do Espírito Santo ele diz verdade secreta, né? Se a pessoa usar como argumento aqui 1 Coríntios 14, 2, por que ele vai errar? Porque o texto não está dizendo aquilo que aparentemente as pessoas estão lendo e que os supostos pastores estão ensinando em suas igrejas, né? Por que não pode ser? Porque a Bíblia não tem contradição, a Bíblia não tem controvérsia, ela não se contradiz. Então, se eu leio aqui que o dom do Espírito Santo de falar em línguas tem que edificar, instruir, né? Tem que ser interpretado, né? Tem que trazer o ensino, tem que trazer a mensagem bem clara e transparente. Eu não posso ter um texto em que uma pessoa fala, né, ali uma mensagem de Deus, a pessoa não entende, não traz edificação e instrução para a igreja. Então seria o que? Uma contradição, e isso a Bíblia não tem. Bom, vamos ler aqui 1 Coríntios 14, dos versos 6 a 25. Verso 6 diz assim: Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em língua estranha? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Vira aí o que é que o texto diz? Porque não é, aqui 1 Coríntios 14, 2, porque o texto não está dizendo aquilo que aparentemente os pastores ensinam. Porque no verso abaixo, 1 Coríntios 14, 6, diz: Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em língua estranha? Ou seja, nenhum, certo? Nenhum. A não ser que eu leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Verso 10. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Olha lá. E por que o língua estranha não tem sentido algum? São sílabas sem sentido, que não se entende, não se pode interpretar, certo? Não traz nenhuma edificação ou instrução para a igreja. Por quê? O texto diz: no mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. E o língua estranha não faz nenhum sentido. Verso 11. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, eu sou estrangeiro para ela. Olha a verdade do texto. Se alguém chega para você falando uma língua estranha, você é estranho para ela e ela é estranho para você. Ou seja, vocês não se entendem. É isso que o texto está ensinando e não deixa nenhuma dúvida disso. Agora, verso 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure acima de tudo os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Olha o que o texto está dizendo. Se uma pessoa tem vontade, né, de ter ali algum dom da parte do Espírito Santo, que ele procure que dom? Um dom que traz instrução e edificação, que faz com que a igreja cresça espiritualmente. Certo? Verso 13. Portanto, quem fala em língua estranha deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Olha a orientação do texto. Uma pessoa que fala em língua estranha, ela deve fazer o quê? Orar a Deus, pedir para que dê a ele o dom de interpretar o que ela quer dizer. Por que as pessoas não pedem? Porque de fato não é um dom de idioma, não é uma língua que se possa entender, que se possa interpretar, não é uma língua que traz edificação para a igreja, então não pode ser considerada como dom vindo da parte do Espírito Santo. Certo? Verso 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito de fato está orando, mas a minha inteligência não tomará partido nisso. Olha aí, ó, verso 15, que é o complemento. O que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Então o que é que o texto diz? Que uma pessoa ela não é considerada inteligente quando ela está aí, né, orando em língua estranha. Veja que todo o texto está fazendo o quê? Não está apoiando falar língua estranha. O contrário, está corrigindo e orientando.
É isso que o texto está fazendo. Verso 18.